A vida é feita de esperas, de silêncios e de movimentos sutis que muitas vezes não compreendemos. Somos acostumados desde cedo a acreditar que precisamos correr atrás de tudo: pessoas, oportunidades, reconhecimento, amor. Esse impulso constante de perseguição cria ansiedade, medo e um vazio difícil de preencher. Mas o budismo nos lembra que nada precisa ser forçado. O que é seu, virá. O que não for, seguirá outro caminho. A verdadeira sabedoria está em aprender a confiar no tempo da vida. O primeiro ensinamento é sobre a impermanência. No budismo, nada é fixo, nada é eterno. Tudo está em constante transformação, e é justamente por isso que não precisamos nos agarrar desesperadamente às coisas. Quando você entende que a vida é movimento, aprende também que cada momento traz consigo o que é necessário. Assim como as estações mudam, também mudam as circunstâncias. Não há necessidade de empurrar o rio, pois ele já corre em direção ao mar. O segundo ensinamento é o desapego. Apegar-se em excesso a pessoas, resultados ou desejos só gera sofrimento. Isso não significa não amar ou não se importar, mas sim não tentar controlar aquilo que está além do seu poder. Quando você solta as amarras do controle, permite que a vida flua de forma natural. Imagine segurar areia entre as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. O desapego é abrir a mão e confiar que aquilo que deve permanecer, permanecerá por si só. O terceiro ensinamento é a confiança no caminho. Muitas vezes nos sentimos perdidos, como se estivéssemos andando em círculos. Mas o budismo ensina que mesmo os passos mais confusos nos conduzem ao aprendizado necessário. Nada acontece por acaso. Quando você confia no processo, entende que cada encontro, cada despedida e cada obstáculo tem um propósito. Nem sempre o sentido é claro de imediato, mas ele se revela com o tempo. O quarto ensinamento é a paciência. Vivemos em uma cultura de imediatismo que nos pressiona a ter tudo agora. Mas a vida não segue o relógio da ansiedade, ela segue o compasso da sabedoria. Paciência não é esperar de braços cruzados, mas sim cultivar serenidade enquanto as coisas amadurecem. Assim como uma semente precisa de tempo para florescer, também nossos desejos precisam de maturação para se tornar realidade. O quinto ensinamento é a aceitação. Aceitar não é se conformar, mas sim deixar de lutar contra o inevitável. Quando você aceita a realidade como ela é, encontra paz no presente. É como deixar de remar contra a correnteza e finalmente permitir-se ser levado pelo fluxo natural da água. Muitas vezes, o sofrimento não vem do que acontece, mas da resistência em aceitar o que a vida nos traz. O sexto ensinamento é o valor do silêncio interior. Quando estamos sempre correndo atrás, nos perdemos no barulho externo e interno. A mente ansiosa quer respostas imediatas, mas a sabedoria surge no silêncio. O budismo nos convida a silenciar, meditar, respirar. É nesse espaço de calma que as respostas se revelam naturalmente. Não é o mundo que traz clareza, mas a serenidade de quem aprende a escutar dentro de si. O sétimo ensinamento é a presença no agora. Muitas vezes, sofremos porque estamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. Mas a vida só acontece no instante presente. Quando você aprende a estar inteiro no agora, descobre que não há nada faltando. Cada momento é completo em si. Não é preciso correr atrás do amanhã, porque o que você precisa já está aqui, diante de você. O oitavo ensinamento é o desprendimento das expectativas. Grande parte das frustrações vem da diferença entre o que idealizamos e o que realmente acontece. O budismo nos ensina a agir sem apego ao resultado. Isso não significa falta de direção, mas sim liberdade. Quando você dá o seu melhor sem se prender a como as coisas devem terminar, descobre uma leveza rara, a de simplesmente viver, sem cobranças excessivas. O nono ensinamento é a compaixão consigo mesmo. Forçar a vida é, muitas vezes, resultado da falta de gentileza interior. Achamos que precisamos estar sempre no controle, sempre correndo, sempre provando nosso valor. Mas a compaixão nos lembra que podemos descansar, que não precisamos alcançar tudo de uma vez, que não há fracasso em esperar. Tratar-se com bondade é também confiar que a vida cuidará do resto. E o décimo ensinamento é a rendição consciente. Rendição não é fraqueza, mas sabedoria.
É abrir mão da ilusão de que podemos controlar tudo. É se entregar ao fluxo da vida, acreditando que há uma inteligência maior guiando cada passo. Quando você aprende a se render, descobre que a vida nunca esteve contra você. Pelo contrário, ela sempre esteve ao seu lado, apenas esperando que você parasse de lutar contra ela. Assim, cada ensinamento budista nos conduz a uma mesma compreensão. Nada precisa ser forçado. O que é verdadeiro encontra o caminho até você. O que não é, se afasta para abrir espaço para o que realmente importa. A serenidade nasce quando deixamos de perseguir e passamos a confiar. A vida não exige corrida, mas presença. Não exige desespero, mas confiança. Tudo vem na hora certa, nem antes, nem depois. A sabedoria budista nos convida a olhar para a vida com olhos mais suaves, a perceber que a pressa e o controle são apenas ilusões criadas pela mente agitada. Quando soltamos a necessidade de forçar os acontecimentos, começamos a perceber que tudo se encaixa com uma naturalidade impressionante. É como observar o nascer do sol. Você não pode apressá-lo, não pode exigir que ele surja antes do tempo. Ele virá quando for o momento, e quando surgir, nada poderá impedi-lo. Assim também são as situações da vida, os encontros, os aprendizados e até mesmo as despedidas. Cada coisa tem o seu instante exato, e confiar nisso é um ato de profunda sabedoria. Muitas vezes, sofremos porque acreditamos que sabemos qual é o melhor caminho, que conseguimos enxergar toda a rota do destino. Queremos controlar cada detalhe, conduzir os passos da vida como se fôssemos maestros de uma sinfonia infinita. Mas na realidade, não temos esse poder. O budismo nos lembra de que existe uma ordem natural que vai muito além da nossa compreensão. Quando insistimos em nadar contra essa corrente, sentimos exaustão, frustração e angústia. Mas quando aprendemos a fluir com ela, a paz nos encontra. O rio não se cansa de correr, ele apenas segue, e é isso que precisamos aprender. A seguir sem a obsessão de chegar mais rápido. A ansiedade é um dos grandes obstáculos para essa confiança no tempo. Vivemos projetando o futuro, esperando que ele nos traga respostas, soluções ou felicidades que acreditamos não possuir agora. Mas essa busca incessante cria apenas inquietação. O presente passa diante de nós despercebido, enquanto ficamos presos em um amanhã que nunca chega do jeito que imaginamos. O budismo nos convida a respirar fundo e perceber que o agora contém tudo. Se você se sentar em silêncio e observar, verá que cada momento tem sua completude. Não é o futuro que nos dará paz, mas a maneira como acolhemos o instante que já temos em mãos. Outro ponto essencial é entender que as perdas também fazem parte do tempo certo. Muitas vezes, algo ou alguém se afasta e sentimos dor, acreditando que não poderemos suportar. Mas a impermanência é inevitável, e cada partida abre espaço para um novo aprendizado. Nada se vai sem deixar um traço, nada chega sem trazer uma lição. O apego às pessoas ou às situações nos impede de enxergar a riqueza das transformações. Quando aceitamos a fluidez da vida, até mesmo as despedidas ganham um significado diferente, não como castigo, mas como transição. Essa confiança no tempo certo também nos ensina sobre humildade. Há coisas que não podemos compreender de imediato. Perguntamos por quê, mas nem sempre a resposta é revelada agora. Às vezes, ela se mostra apenas depois de anos, quando olhamos para trás e finalmente entendemos que tudo fazia parte de um caminho maior. O que parecia atraso era proteção. O que parecia vazio era preparação. O budismo nos convida a cultivar essa humildade diante do mistério da vida, a não exigir respostas instantâneas, mas confiar que tudo se revela no momento apropriado. Praticar o desapego não é apenas abrir mão do controle externo, mas também se libertar das cobranças internas. Quantas vezes nos exigimos ser mais rápidos, mais fortes, mais bem-sucedidos, como se estivéssemos sempre atrasados em relação a uma expectativa invisível? Essa pressão constante nos esgota. Mas quando paramos para refletir, percebemos que não há um relógio universal a ser seguido. Cada pessoa tem o seu tempo, e é nesse ritmo próprio que a vida floresce. Forçar comparações ou competir com o tempo dos outros é apenas fonte de sofrimento. O verdadeiro florescimento acontece quando aceitamos o nosso ritmo, a nossa jornada, a nossa etapa. Um dos maiores segredos do desapego
É aprender a confiar que o que é verdadeiro nunca se perde. Se algo ou alguém precisa ir embora, não é porque falhamos, mas porque o ciclo se completou. Essa percepção traz leveza e cura. Quando você entende que nada do que é seu pode ser tomado, a ansiedade se dissolve. O amor verdadeiro, a oportunidade certa, o caminho adequado, tudo isso encontrará você quando for o momento. Não há necessidade de correria, não há necessidade de implorar. Basta estar pronto e aberto para receber. O silêncio interior também se torna fundamental nesse processo. Em meio ao barulho do mundo, nos perdemos facilmente em distrações e desejos alheios. Queremos aquilo que dizem ser importante. Buscamos padrões que não têm relação com nossa essência. Mas, ao silenciar, conseguimos ouvir o que realmente importa. A meditação, a respiração consciente, o simples ato de observar a si mesmo sem julgamento, tudo isso nos aproxima da clareza. A confiança no tempo da vida surge desse estado de presença tranquila, em que não precisamos forçar nada, apenas deixar que a sabedoria se revele. Quando paramos de correr, de implorar e de segurar, algo mágico acontece. Percebemos que a vida começa a nos trazer exatamente o que precisamos. Não no momento em que a mente ansiosa deseja, mas no instante perfeito em que estamos prontos para receber. Esse é o grande segredo. Não é a vida que atrasa, somos nós que ainda não estamos preparados para certas dádivas. E é por isso que tudo vem na hora certa. Quando você começa a perceber que não há nada a ser forçado, um novo estado de consciência se abre. A vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser um caminho que se revela aos poucos, como um jardim que floresce com o tempo. O budismo nos lembra de que não somos donos do ritmo da existência, mas viajantes dela. Estamos aqui para aprender, para observar e para nos transformar. E essa transformação nunca acontece de maneira apressada, mas sim no compasso da maturidade interior. Há uma profunda sabedoria em observar a natureza. Nenhuma árvore se desespera para crescer, nenhum rio se apressa para chegar ao oceano, nenhuma flor exige abrir-se antes da hora. Tudo segue um ciclo, e cada parte desse ciclo tem seu valor. Da mesma forma, nossas vidas não podem ser apressadas. Quando insistimos em exigir que algo aconteça antes do tempo, sofremos. É como querer colher um fruto verde. Além de não ter sabor, pode até nos fazer mal. Quando respeitamos o tempo natural das coisas, tudo ganha outro sentido. A paciência se torna, então, uma virtude essencial. Não se trata de esperar com impaciência disfarçada, mas de estar presente, confiando no processo. Muitas vezes, pensamos que a paciência é um peso, como se fosse apenas suportar a demora. Mas, na visão budista, ela é um estado de serenidade, em que não há luta contra o momento presente. Quando somos pacientes, não sofremos pelo que ainda não chegou. Simplesmente caminhamos, sabendo que cada passo já é parte da realização. Outro aspecto fundamental é aprender a lidar com o vazio. Há momentos em que nada parece acontecer, em que a vida parece silenciosa demais, sem sinais, sem respostas. Esses momentos podem gerar angústia, porque estamos acostumados a acreditar que precisamos estar sempre em movimento, sempre conquistando, sempre fazendo. Mas o budismo nos ensina que o vazio também é fértil. É no espaço entre um acontecimento e outro que a vida prepara terreno para o novo. Assim como a terra precisa descansar antes da próxima colheita, nós também precisamos atravessar períodos de silêncio e aparente imobilidade para amadurecer. Esse amadurecimento é interno. Muitas vezes, pedimos algo à vida sem perceber que ainda não estamos prontos para receber. Queremos um relacionamento, mas não cultivamos a paz interior necessária para sustentá-lo. Queremos prosperidade, mas ainda não aprendemos a lidar com responsabilidade e equilíbrio. Queremos respostas, mas não sabemos escutar. É por isso que tudo chega no momento exato. Não quando pedimos, mas quando estamos preparados. O tempo da vida é também o tempo da nossa evolução. É nesse ponto que o desapego se torna ainda mais claro. Não se trata apenas de soltar coisas externas, mas também de soltar as pressões internas. Quando paramos de nos culpar por não estarmos onde achávamos que deveríamos estar, começamos a viver com mais leveza. Não existe um manual universal dizendo que você precisa conquistar tudo até determinada idade, ou que sua vida precisa seguir uma sequência pré-estabelecida. Esse tipo de comparação é apenas um peso que nos afasta da paz.
O desapego é libertar-se dessas ilusões, permitindo que a vida siga o curso que é realmente seu. Outro ensinamento profundo do budismo é a aceitação da imperfeição. Muitas vezes, adiamos a felicidade porque acreditamos que só poderemos vivê-la quando tudo estiver perfeito. Quando tivermos a casa ideal, o trabalho ideal, o corpo ideal, o relacionamento ideal. Mas essa perfeição nunca chega, porque a vida é impermanente. Sempre haverá algo em mudança, algo em transformação. Quando aprendemos a aceitar a beleza da imperfeição, descobrimos que já temos motivos para agradecer agora. O desapego também significa abrir mão dessa busca incessante pelo inalcançável. A confiança no tempo também nos convida a cultivar compaixão. Quando percebemos que cada pessoa tem o seu próprio caminho, deixamos de julgar com tanta facilidade. Assim como nós precisamos de tempo para aprender, os outros também precisam. Não adianta forçar alguém a mudar, não adianta exigir que alguém esteja pronto quando não está. A verdadeira compaixão é dar espaço, respeitar o ritmo do outro e confiar que cada ser floresce quando chega a sua hora. Essa visão amplia nossa compreensão sobre relacionamentos. Quantas vezes sofremos por querer que alguém fique, que alguém corresponda, que alguém nos dê aquilo que ainda não pode oferecer? O apego a esse desejo nos corrói, porque esquecemos que o amor verdadeiro não é posse, mas liberdade. Se alguém está em nosso caminho, é porque há algo a ser aprendido naquele encontro. Se alguém parte, é porque o ciclo se encerrou. Forçar permanências apenas nos prende ao sofrimento. O desapego, nesse sentido, é uma forma de amor, porque nos liberta e liberta o outro também. Por fim, é preciso compreender que confiar no tempo da vida não significa passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem ação. Pelo contrário, é agir com consciência, mas sem ansiedade. É plantar as sementes com dedicação, mas sem arrancá-las da terra antes que floresçam. É dar o passo de cada dia, sabendo que o caminho se constrói aos poucos. A confiança é justamente esse equilíbrio entre agir e permitir, entre se mover e soltar, entre fazer o que está ao nosso alcance e aceitar o que está além dele. A confiança no tempo da vida nos leva a compreender que muitas vezes o que chamamos de atraso é, na verdade, proteção. Quantas vezes desejamos algo com toda a nossa força, acreditando que seria a melhor escolha, e mais tarde percebemos que, se tivesse acontecido, teria nos trazido sofrimento? É nesse momento que entendemos que a vida tem uma sabedoria maior, que enxerga além do nosso desejo imediato. O budismo nos lembra que não somos capazes de ver todo o desenho, apenas fragmentos dele. E é por isso que precisamos cultivar a fé de que tudo o que chega, chega com um propósito. E tudo o que não acontece também tem uma razão. O sofrimento nasce da resistência. Queremos que a realidade seja diferente, que as pessoas ajam de outra forma, que os fatos sigam o caminho da nossa vontade. Essa luta constante contra o que nos desgasta, porque nos coloca em guerra com o presente. O ensinamento budista nos convida a soltar essa guerra e a praticar a aceitação. Aceitar não é desistir, não é se conformar de maneira passiva, mas é acolher o que existe agora com serenidade. Quando paramos de lutar contra a realidade, encontramos forças para agir de maneira mais clara e consciente. A serenidade surge quando paramos de comparar nosso caminho com o dos outros. Em um mundo acelerado, é fácil acreditar que estamos atrasados, que não conquistamos o suficiente, que precisamos correr para alcançar o que vemos nas vidas alheias. Mas cada pessoa tem um tempo próprio, cada um floresce de acordo com seu processo interno. A comparação é uma prisão que nos rouba a paz. O desapego também significa soltar essa necessidade de medir nossa vida pelo padrão externo. Quando aprendemos a olhar para dentro, percebemos que o verdadeiro sucesso é estar em harmonia com o que somos. Outro aspecto profundo é compreender que a vida nos ensina por meio das pausas. Não estamos sempre em movimento externo, e isso não é sinal de fracasso. Há momentos em que tudo parece silencioso, sem progresso visível, mas é justamente nesses instantes que as raízes estão se fortalecendo. Assim como uma árvore precisa de tempo para crescer por dentro antes de mostrar sua copa ao mundo, nós também precisamos desses períodos de recolhimento. O silêncio, o descanso e até mesmo a sensação de vazio fazem parte da preparação. É no silêncio que a vida planta em nós a maturidade necessária para os próximos passos.
O desapego nos ensina ainda a lidar com as mudanças inevitáveis. Muitas vezes, sofremos porque desejamos que algo permaneça sempre igual. Uma relação, uma fase da vida, uma sensação. Mas o budismo nos lembra que tudo está em constante movimento. A impermanência é a única certeza. Quando aceitamos isso, passamos a valorizar mais cada instante, porque sabemos que ele não voltará. Essa consciência nos leva a viver com mais presença, a apreciar a beleza do agora sem tentar congelá-lo. Essa visão também nos ajuda a curar feridas do passado. Guardamos ressentimentos, mágoas e frustrações como se fossem parte de quem somos. Mas se tudo muda, por que insistimos em manter viva a dor? O desapego é também aprender a deixar que o passado se dissolva, a não carregar fardos que já cumpriram seu papel. Não é esquecer, mas compreender que aquilo foi apenas uma etapa do caminho. Ao soltar essas dores, abrimos espaço para que a vida nos mostre novas possibilidades. A confiança no tempo certo nos convida a viver com mais simplicidade. Quando não precisamos forçar nada, não carregamos o peso de controlar o incontrolável. Descobrimos que não precisamos de tanto para estar em paz. A felicidade não está no excesso, mas na clareza. O desapego não é renúncia total, mas é saber discernir o que realmente importa. É deixar ir o que pesa, o que prende, o que não acrescenta, e guardar apenas o que traz verdade e leveza. Também é essencial cultivar gratidão. A mente apressada só olha para o que falta, para o que ainda não chegou, para o que não deu certo. Mas a gratidão nos ensina a perceber o que já está presente, o que já floresceu, o que já nos foi dado. Quando você agradece, muda sua energia interna, abre espaço para que a vida lhe traga ainda mais motivos para agradecer. A gratidão transforma o olhar. Em vez de escassez, passamos a enxergar abundância. E assim, passo a passo, aprendemos que a verdadeira liberdade está em confiar. Não precisamos carregar o fardo do controle. Não precisamos exigir que tudo aconteça agora. Não precisamos correr atrás do que não nos pertence. O desapego é a chave que abre a porta da paz, e a confiança é o chão firme sobre o qual podemos caminhar. A vida não falha em nos trazer o que precisamos. Tudo acontece no momento em que estamos prontos, e não um segundo antes ou depois. Confiar no tempo da vida é compreender que não estamos aqui para controlar cada detalhe, mas para aprender com cada instante. É reconhecer que cada encontro, cada silêncio, cada perda e cada conquista fazem parte de um caminho maior que nos guia para a sabedoria. O desapego não é ausência de amor ou de cuidado, mas é a liberdade de viver sem o peso da posse, sem a prisão das expectativas, sem a ansiedade de querer acelerar o que tem o seu próprio ritmo. Quando deixamos de forçar, percebemos que a vida tem uma maneira delicada de nos conduzir. Aquilo que parecia demora revela-se preparação. O que parecia perda se transforma em libertação. O que parecia vazio torna-se espaço fértil para o novo. Nada acontece sem sentido. E mesmo quando não compreendemos de imediato, existe uma ordem que nos conduz. O budismo nos lembra que a sabedoria não está em tentar prever cada passo, mas em aprender a caminhar com presença e confiança. A paz nasce quando abandonamos a necessidade de correr atrás de tudo. Você não precisa implorar por reconhecimento, não precisa suplicar por amor, não precisa se desgastar para provar seu valor. Aquilo que realmente é seu virá até você, não porque você forçou, mas porque você se tornou receptivo, porque sua energia se alinhou com aquilo que estava destinado ao seu caminho. O esforço que precisamos fazer não é o de controlar o externo, mas o de cultivar o equilíbrio interno. O silêncio, a paciência e a confiança são aliados nesse processo. Quando a mente agitada quer respostas imediatas, a sabedoria pede calma. Quando o coração quer segurar o que se desfaz, o desapego pede entrega. Quando os olhos só enxergam a escassez, a gratidão mostra a abundância. Não se trata de viver sem desejos ou sem sonhos, mas de não transformar esses desejos em correntes que nos prendem. É possível sonhar e caminhar em direção ao sonho sem ansiedade, apenas confiando que, se for para ser, será. As relações humanas também nos ensinam muito sobre esse desapego. Muitas vezes, sofremos porque esperamos que o outro corresponda exatamente às nossas expectativas. Queremos que alguém permaneça quando já precisa partir. Queremos que alguém nos ame quando ainda não sabe amar a si mesmo. Forçar esses vínculos é gerar sofrimento para os dois lados.
O amor verdadeiro, ensinado pela sabedoria budista, não é posse, mas liberdade. Quando amamos sem apego, damos ao outro o espaço de ser quem é, e a nós mesmos a chance de viver sem correntes. O mesmo vale para os sonhos e objetivos. Quantas vezes desejamos algo com tanta força que não percebemos que ainda não temos maturidade para lidar com aquilo? O tempo da vida não erra. Ele nos entrega o que pedimos quando estamos prontos para receber. Isso não significa que devemos cruzar os braços e esperar, mas que devemos agir com consciência, sem desespero. Plantar a semente, regar com dedicação e confiar que no momento certo a flor se abrirá. A impermanência, muitas vezes vista como algo assustador, é na verdade um presente. Se tudo fosse estático, não haveria crescimento, não haveria renovação, não haveria chance de recomeçar. É porque tudo muda que temos a oportunidade de aprender, de nos reinventar, de nos libertar do que não serve mais. A confiança no tempo da vida nasce desse entendimento. O que vai embora abre espaço para o que está chegando. Nada se perde, tudo se transforma. E nesse fluxo, compreendemos que a vida nunca está contra nós. O universo não conspira para nos punir, mas para nos guiar. Cada desafio é um convite ao amadurecimento. Cada demora é um convite à paciência. Cada despedida é um convite ao desapego. Quando mudamos o olhar, até mesmo os momentos difíceis ganham sentido. Não precisamos mais lutar contra eles, apenas atravessá-los com serenidade, sabendo que também passarão. O que é verdadeiro permanece, o que é ilusório se desfaz. Essa é a lei natural da vida. Por isso, não há necessidade de correr, de segurar, de forçar. A verdadeira força está em confiar, em deixar que a vida siga o curso que precisa seguir. Quando soltamos as amarras do controle, descobrimos uma liberdade que sempre esteve disponível, mas que a ansiedade nos impedia de enxergar. E assim, aprendemos a viver com mais leveza. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser compreendido agora. A confiança é esse espaço de entrega, em que aceitamos o mistério da vida com serenidade. O desapego é a chave que abre as portas dessa confiança. E quando unimos os dois, finalmente percebemos que não precisamos correr atrás de nada. O que é nosso nos encontra. O que não é, se afasta para abrir espaço. Tudo vem na hora certa, e a vida, no fundo, sempre soube disso.